Oi, eu sou a Yali, vamos bater um papo? Estamos aí nas últimas semanas de campanha para as eleições deste ano e a gente precisa mais uma vez falar sobre mulheres na política brasileira. Há alguns meses eu fiz um vídeo aqui provocando uma reflexão para que a gente se atentasse às mulheres que iriam surgir nessa campanha deste ano 2022, para que a gente tivesse um senso crítico de analisar a campanha, as propostas, as pautas levantadas por essas mulheres. E eu já adiantei que muito provavelmente várias candidatas mulheres iriam se utilizar de propostas e discursos feministas para atrair o voto feminino, e eu alertava sobre a importância de estarmos atentas a essas mulheres para que não fôssemos enganadas ou votássemos em uma mulher pelo fato dela ser uma mulher, mas sem observarmos se os objetivos e se as pautas políticas delas estavam realmente alinhadas aos propósitos, lutas e reivindicações do feminismo. Hoje nós estamos aí às vésperas do dia de votação para o primeiro turno. Temos diversos nomes femininos, para todos os cargos que serão eleitos nessa eleição. E eu sinto a necessidade de retomarmos essa conversa, principalmente analisando como as pautas relacionadas aos direitos das mulheres têm sido tratadas. Para isso, eu vou utilizar como exemplo algumas falas dos candidatos à presidência e também algo que me chamou muita atenção no primeiro debate, mas é claro que isso pode se estender a outros candidatos, a outros cargos e enfim. Desde o começo da campanha, a gente sabe que o Bolsonaro tem feito aí toda uma movimentação, a equipe dele tem se engajado para tentar atrair o voto feminino, porque ele não é muito bem recebido pelas mulheres. Isso porque ele é misógino, já sabemos disso, ele tem falas e comportamentos que são absolutamente sexistas, mas aí os números mostram que a rejeição ao Bolsonaro entre as mulheres é maior do que entre os homens. E ele tem tentado, a campanha dele tem tentado reverter isso, sem muito sucesso, claro, como a gente já tem visto, mas essa tentativa tem acontecido. Um exemplo muito claro disso é o engajamento, as falas da primeira-dama Michele, com o intuito de mostrar para as pessoas que ele é um bom homem, que ele não tem repulsa às mulheres, que ele gosta das mulheres, enfim, muito blá blá blá. No primeiro debate, entre os candidatos a presidente que rolou na Band, tivemos aí um comentário lamentável do atual presidente contra uma jornalista, a Vera Magalhães, depois dela ter feito uma pergunta, inclusive muito pertinente. Depois disso, e o Bolsonaro sabia que isso ia acontecer, todos os eleitores de Bolsonaro se voltaram contra essa mulher, atacando ela, inclusive até os últimos dias, ofendendo essa mulher nos lugares onde ela vai, enfim, uma perseguição contra ela, desembocada pelo comentário que ele fez no debate. Mas teve uma fala depois que ele ofendeu a Vera Magalhães ao vivo durante o debate, teve uma outra fala dele que me chamou muito a atenção. Quando ele teve a oportunidade de questionar outro candidato e ele falou que ele perguntou quem ainda estava disponível para ser questionado, E ele direcionou ao Ciro uma pergunta que ele chama de, abre aspas, sobre a questão da mulher. Até hoje eu me pergunto, afinal, o que seria a questão da mulher? Mas ele fez uma pergunta lá bem superficial, o Ciro respondeu e ficou esse debate. Primeiro ponto que me chama a atenção, o Bolsonaro, que está tentando reverter a má fama dele e a má aceitação dele entre as mulheres, direcionar uma pergunta sobre o que seria a questão da mulher para um outro homem e esse tema ter delineado a discussão nesse primeiro debate. Além do número de rejeição a Bolsonaro entre as mulheres ser muito alto, hoje a gente sabe que a maioria dos indecisos são mulheres. Eu falei sobre isso em um post que eu fiz no blog há uns dias atrás. Se você quer ver um pouco mais dos textos que eu faço por lá, é www.yali.com.
mulherdaspalabras.com.br, e nesse texto, né, eu levantava exatamente essa discussão. Os direitos das mulheres, eles têm sido pauta nas discussões, nos discursos dos candidatos à presidência, mas isso não quer dizer que haja aí um avanço no que diz respeito aos nossos direitos. A gente tem que saber separar muito bem. O fato do Bolsonaro ter abordado essa temática, mesmo que superficialmente, na verdade é uma manobra dele tentar convencer as mulheres de que ele é alguém digno do voto delas. Tentar e contornar todas as falas sexistas, todas as falas preconceituosas que ele já vem aí dizendo há tantos anos. No caso dele, a gente tem visto que não tem colado muito bem. Durante o debate, ele foi agressivo contra uma mulher. Depois, ele fez uma piada sobre a Gabriela Prioli e, mais uma vez, os bolsonaristas foram atacá-la, ameaçá-la, enfim. Ele tem tentado, a equipe dele também, sem muito sucesso. Mas, eu retomo, 60% das pessoas indecisas, dos eleitores indecisos, são mulheres. São as mulheres quem vão decidir as eleições deste ano. E aí, no primeiro debate, a gente viu como essa discussão, como essa pauta sobre os direitos da mulher delineou o debate. No blog eu falei, isso não é um sinal positivo de que estamos avançando. Por quê? Os candidatos sabem que é uma pauta importante e sabem também que se eles convertem o voto de todas essas mulheres que estão indecisas para eles, a eleição tá ganha. Ou seja, eles não se importam efetivamente com a garantia dos direitos das mulheres, de direitos basilares. O que eles querem é usar essa pauta como recurso de campanha para mobilizar esses votos. Uma das pessoas que foi apontada como que teve muito êxito no primeiro debate foi a candidata Simone Tebet. Ela realmente deu diversas alfinetadas no Bolsonaro, teve falas assertivas, mas aí nas redes sociais houve um certo engajamento, como se ela de fato fosse uma representante das mulheres, como se ela fosse um ícone do movimento feminista e da luta pelos direitos das mulheres no Brasil, quando na verdade ela está se apropriando de pautas e de discussões do feminismo para ganhar espaço e ganhar a simpatia das mulheres. Algo que, como eu já disse, eu previ um pouquinho antes, naquele outro vídeo em que eu levantava essa discussão. Ela se utiliza da representatividade, do fato dela ser mulher, para tentar atrair o voto das mulheres. E muitas mulheres realmente têm tido sua atenção chamada por essa candidata. Mas é como eu já tinha falado com vocês, não vale a pena votarmos em uma mulher só porque ela é mulher. Nós precisamos sim de representatividade, mas a gente tem que ter muito cuidado em quais são as pautas levantadas pelas candidatas mulheres. Elas não podem e não devem ser eleitas se elas estão ali apenas servindo a interesses que vão manter o patriarcado, que não vão contribuir com o avanço dos direitos das mulheres. A Simone Tebet, nas suas redes sociais, tem utilizado uma foto em que ela aparece ao lado de diversos homens, como uma foto para mostrar que falta representatividade nos espaços políticos, e a gente sabe que isso é verdade. Mas será que ela é realmente alguém que vai nos representar lá? Ela tem usado também nas redes sociais e aí como recurso para fortalecer a campanha dela enquanto mulher feminista, por exemplo, frases e fotos da Simone de Beauvoir. Quem está conhecendo o feminismo agora ou quem conhece o movimento de maneira mais superficial vai achar fantástico, ou até mesmo quem não conhece a candidata profundamente vai achar essa postura muito interessante, vai achar que realmente vale a pena votar nela, que de fato ela é uma mulher que está ali para nos representar, que nós precisamos realmente votar de uma maneira assertiva em mulheres, só que não podemos esquecer que ela é ruralista, que ela é contra o direito dos povos indígenas, que ela votou a favor do golpe contra a Dilma lá atrás e que a fala dela não foi nada bonita.
Hoje ela se utilizar desse discurso de feminismo, de votem em mim porque eu sou uma mulher, porque eu vou ser a representante de vocês, de que precisamos de mulheres na política. É um discurso pronto, é um discurso raso e mais uma vez ela está utilizando pautas do feminismo para benefício próprio. E isso não pode acontecer. O feminismo não é sobre uma mulher, o feminismo é sobre o direito de todas. Nesse debate a gente não teve nenhuma pauta sobre negros, por exemplo. E a maioria das mulheres hoje que estão em situação de vulnerabilidade são mulheres negras. A gente não teve no primeiro debate nada relacionado a pautas sobre a população negra brasileira, sobre direitos do grupo LGBTQIA+, e nenhuma proposta efetiva aprofundada sobre proteção, sobre segurança da mulher, sobre combate à violência de gênero, sobre combate ao feminicídio. Nada, só aquele discurso raso de mulheres, precisamos nos unir, votem em mim porque eu sou uma mulher. E a gente sabe que isso não é suficiente. Você precisa ter o seu propósito muito bem alinhado às suas ações. Não adianta hoje, porque é conveniente, vir usar o feminismo como um recurso político para atrair a atenção do voto feminino. Postar uma foto no Instagram, eu já dizia isso lá atrás, postar uma foto no Instagram com uma frase impactante não é ser feminista. Feminismo é uma causa política, mas você precisa ter as suas ações alinhadas ao seu propósito. Você não pode hoje fazer uma coisa e amanhã falar outra, utilizando o feminismo como uma maquiagem para as suas ações. Nós que estamos na base sabemos mais do que ninguém a importância de termos mulheres nos representando em todos os espaços coletivos, nos espaços políticos. E nós precisamos ter a consciência de que ao eleger essas mulheres, elas precisam lá levar e lutar por pautas que são importantes a cada uma de nós. Não adianta postar uma foto dizendo que você é a única mulher no ambiente político, se quando a gente tem um golpe contra uma presidenta eleita democraticamente, você faz um discurso depreciativo e vota em favor do golpe. Não adianta se utilizar do discurso de feminismo, falando em vote em mim porque eu sou mulher e juntas podemos mais, com frases prontas e posts bonitinhos no Instagram, se na vida real você é contra o direito de mulheres indígenas. Se na sua vida real você não tem projetos nem propostas para defender a população negra. Se você é feminista, você precisa sim pensar nas mulheres negras e que são extremamente vulneráveis à violência, à desigualdade, à falta de acesso à saúde e educação. Para todos os candidatos, usar a pauta dos direitos da mulher no Brasil tem sido muito assertivo. Porque é uma tentativa realmente de converter esses votos dessas mulheres indecisas. Mas a gente não pode se enganar, nenhum candidato à presidência está alinhado aos propósitos dos direitos da mulher. Precisamos estar atentas e cobrar. A gente não pode se deixar enganar por uma pessoa que brota do nada hoje, depois de ter sido contra as mulheres em diversos momentos, mas que agora é conveniente dizer que é feminista, viva os direitos femininos. A gente não pode se convencer desse discurso. A gente tem que analisar as propostas, quais são os projetos efetivos dessa pessoa no que diz respeito aos direitos da mulher no Brasil e mais na frente cobrar. Então, analisem com cuidado os candidatos que chamam a atenção de vocês e votem com consciência. Não é fácil mudar o cenário político brasileiro. A gente precisa urgentemente de mulheres, de negros, de pessoas que lutam por quem está na periferia, de pessoas que lutam por quem não tem acesso à educação, de pessoas que lutam pela segurança. Precisamos desses representantes em todos os espaços políticos. Mas a gente não pode eleger qualquer pessoa por um discurso pronto e decorado. A gente precisa ver quem realmente está ali lutando com o povo, nas ruas, quem realmente veio desses lugares de minoria e pode nos representar efetivamente nesses espaços
de discussão e de luta por políticas públicas adequadas. Não se deixem convencer por posts bonitos no Instagram, por vídeos chamativos de campanha com frases prontas. A gente precisa olhar de onde esse candidato veio, o que ele tem feito e se o que ele diz hoje está alinhado com o que ele tem feito nos últimos anos. Votem consciente, porque a gente precisa, nesse momento mais do que nunca, de um voto muito bem embasado para mudar o cenário desse país. Um beijo e até o nosso próximo bate-papo.